O sistema de coordenadas cartesiano, ele pode ser chamado de várias formas diferentes, tá? Ele pode ser chamado de coordenadas no plano cartesiano, pode ser chamado de espaço cartesiano, pode ser chamado de plano cartesiano, mas aqui a gente vai chamar ele de sistema de coordenadas cartesiano, tá? E existe um motivo de por que a gente vai chamar ele de sistema de coordenadas cartesiano e não plano cartesiano, como naturalmente as pessoas dizem no dia a dia, tá? E é justamente por conta do significado dessas três palavras: sistema, coordenadas e cartesiano, tá? Então vamos desenvolver um pouco a ideia do que significa esse sistema de coordenadas cartesiano, tá? A primeira coisa que nós precisamos entender e lembrar é que o sistema de coordenadas cartesiano é um sistema que na verdade é um esquema reticulado, tá? Bom, o que significa ser um esquema reticulado, né? O que significa reticulado? É uma palavra estranha, né? Bom, aquilo que é um esquema reticulado é um ambiente, ou seja, a gente percebe algo, né? Vamos lá, nós somos seres humanos, certo? Tudo aquilo que a gente vê no externo é uma percepção, tá? Então, tudo aquilo que nós percebemos faz parte do ambiente, tá? Então, ele é um ambiente, ou seja, uma coisa que a gente percebe, e a gente percebe que ele tem duas direções, tá? Então, um esquema reticulado é um ambiente bidirecional, ou seja, ele tem duas direções, e essas duas direções vai fazer com que exista um formato de uma rede, tá? Como é que a gente vê esse formato dessa rede? Bom, esse esquema reticulado, ele é necessário para que a gente consiga especificar alguns pontos que estão em um determinado espaço. E esse espaço, né, sendo essa rede, que tem duas dimensões, ok? Então, se você pegar essas duas linhas, você vai perceber que essas linhas elas têm umas bolinhas. A gente vai falar um pouco mais a fundo sobre isso, mas eu quero que você perceba que essas bolinhas são importantes para que você perceba esse esquema de rede que é demonstrado por conta dessas duas dimensões, que são partes fundamentais para que a gente consiga observar o sistema de coordenadas cartesianos, tá? Bom, o que é cartesiano, né? Bom, cartesiano é um adjetivo, tá? E esse adjetivo ele se refere a um matemático e filósofo muito famoso chamado René Descartes. E esse filósofo ele desenvolveu uma síntese da álgebra, que é naturalmente essas contas que a gente vê com x e tal. A gente está procurando a incógnita, né? Ou seja, aquilo que a gente não sabe, a incógnita. Com a geometria euclidiana, né? Que é aquela coisa mais voltada às formas que a gente consegue observar com a nossa visão, né? Bom, os trabalhos do Descartes permitiram o desenvolvimento de áreas científicas, como a geometria analítica, o cálculo, a cartografia. Então, se caso você quiser entender essas disciplinas, é importante que você também consiga entender o plano cartesiano, tá? A ideia desse sistema foi desenvolvida em 1637 em duas obras do Descartes, que é o Discurso sobre o Método e o La Géométrie. Isso não é importante que a gente se lembre, mas eu acho que é importante ser dito aqui justamente para a gente entender o que estava acontecendo no mundo naquela época, né? O Descartes ele é um filósofo racionalista e, portanto, tem toda uma fundamentação por trás da ideia do dualismo do Descartes. Mas a gente não vai falar da parte filosófica aqui, ok? A gente vai falar da parte mais matemática. E, portanto, vamos falar sobre o sistema de coordenadas cartesiano, ok? Bom, o que é esse sistema de coordenadas cartesiano?
ele é um sistema de referência, né? A gente já tinha visto lá em cima que ele é um esquema reticulado, né? Por que reticulado, né? A gente já tinha visto que é por conta dessa ideia da rede. E ele é um sistema de referência. Ele é uma forma de noção organizada, ou seja, a gente consegue perceber as coisas muito bem organizadinhas naquela rede, né? Então ele é uma forma de noção organizada do que a gente não conseguiu entender ainda, ou a gente entendeu só que de maneira desorganizada, ainda é uma coisa muito não lúcida na nossa cabeça, tá? Então, quando a gente usa esse sistema de referência, que é o sistema de coordenadas cartesiano, nós temos a oportunidade de conseguir organizar os nossos pensamentos. Bom, o que precisamos para usar um sistema de coordenadas cartesiano como um esquema de referência, né? Bom, o sistema de referência ele consiste em um ponto de origem, em uma direção e um sentido, tá? Mais lá para frente a gente vai conseguir entender o que é esse ponto de origem, essa direção e esse sentido de uma forma um pouco mais lúcida quando a gente observar os problemas sendo resolvidos, tá? Bom, isso pode ser obtido de várias formas, mas a vantagem de usar o sistema de coordenadas cartesianas, que é o que a gente vai falar sobre, é que ele é o mais próximo do mundo real, tá? E por ele ser o mais próximo do mundo real, ele nos permite observar as formas da maneira mais aproximada possível do nosso modo de ver o universo, ok? Bom, então vamos falar sobre o que nós podemos enxergar em um sistema de coordenadas cartesiano, ok?